Na era vitoriana, uma jovem chamada Matilda Schurer trabalhava com flores artificiais para uma loja localizada no centro de Londres. Seu trabalho envolvia borrifar um pó verde chamativo nas folhas para realçá-las. No entanto, esse pó não era inofensivo. Inalado e por vezes ingerido, ele causou sua morte em 20 de novembro de 1861, aos 19 anos. Infelizmente, ela não foi a única vítima. Mas afinal, que pó era esse e o que de fato aconteceu a Matilda Schurer? Sigam comigo que eu conto o que sei, mas antes... Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Lados da Lua. Vocês podem me chamar de Coral. Sintam-se à vontade para deixar o like e se inscrever, pois assim você ajuda o canal. Agora, sem mais delongas, vinheta. A chamada Era Vitoriana. Quantas coisas nós temos sobre esse período, não é mesmo? De 1837 a 1901. Tem algumas coisas bem bizarras, diga-se de passagem, como por exemplo, o uso de chapéus com mercúrio, crinolinas, essa dividem opinião, espartilhos extremamente apertados, roubo de corpos e o verde. A cor verde simbolizava riqueza e era muito desejada pela alta sociedade. Mas havia o problema: o verde não fixava bem nos tecidos. Mesmo com a mistura habitual de corante azul com amarelo, a cor desbotava rapidamente e quando ela fixava, mesmo que por um curto período de tempo, a peça ficava muito cara. E é importante dizer que antes do início da Era Vitoriana, em 1775, um químico chamado Carl Wilhelm Scheele criou um pigmento verde. Esse pigmento recebeu o nome de Scheele Green e é descrito como um verde não tão intenso. O problema dessa cor é que ela foi obtida pela mistura de cobre com trióxido de arsênico. Para quem não sabe, arsênico é um veneno altamente tóxico e perigoso, então esse pigmento não poderia ser diferente. Assustadoramente, ou nem tanto, já que naquela época vestidos com tecidos altamente inflamáveis eram regularmente usados e cobiçados, a cor de Scheele foi muito bem aceita e se popularizou rapidamente na alta sociedade. E em 1814, um novo pigmento verde para tintas começou a ser comercializado. Esse já era descrito como um verde esmeralda intenso, chamativo, acessível, brilhante. E ele era acessível pois sua produção era mais barata. Esse pigmento ele recebeu o nome de Paris Green, ou Verde Paris em tradução. Ele era mais estável que o Scheele Green, mantendo a cor por muito mais tempo. Agora, em questão de segurança, nada havia mudado, pois quimicamente falando, os dois estavam relacionados, ou seja, ainda havia arsênico no pigmento. O Paris Green, ele era muito utilizado em pinturas de quadro, sendo inclusive usado por pintores famosos, como por exemplo Monet e Van Gogh. O verde esmeralda se tornou uma obsessão durante a era vitoriana, e uma obsessão cara, não financeiramente falando, pois o preço era algo que, além do dinheiro, era algo impagável. E não é de se surpreender que o Paris Green não ficou apenas nas tintas para quadros. Como era um pigmento acessível e fácil de usar, ele começou a ser rapidamente utilizado para tingir tecidos, papéis de paredes, flores artificiais, brinquedos, embalagens, inclusive embalagens de alimentos. Se dava para ser verde, lá estava ele. Muitas pessoas da alta sociedade tinham em suas casas papéis de paredes coloridos pelo Paris Green. E como ele era um pigmento mais acessível, não demorou muito para que outras classes sociais também tivessem em suas casas, inclusive sendo usado em fachadas de prédios públicos. Mas qual seria o problema, né? Afinal tá na parede. Mas mesmo que o papel de parede não tenha contato direto com o corpo, o arsênico presente no pigmento, junto com a cola usada para colocar o papel de parede, causa uma reação que, com a umidade, pode liberar um gás chamado cianeto de hidrogênio, que é um gás altamente tóxico e letal. Há quem acredite, inclusive, que Napoleão Bonaparte foi uma das vítimas do pigmento presente no seu papel de parede. É claro que isso é uma teoria. O arsênico também poderia ser encontrado em veneno para ratos, remédio para asma, ele é incolor, barato e qualquer pessoa poderia comprá-lo. Isso incluía crianças. O arsênico é uma substância mortal que pode causar envenenamento por contato, inalação ou ingestão. E a simples exposição, ou seja, estar no mesmo ambiente que o arsênico, aumenta os riscos de câncer, traz problemas gastrointestinais, vasculares, doenças cutâneas e pode ser fatal. Agora a gente vai dar um salto de 47 anos após o surgimento do Paris Green. Estamos agora em 1861, quando a jovem Matilda Schurer perdeu sua vida aos 19 anos de idade, por algo que disseram ser envenenamento acidental. Mas não havia sido a primeira vez que Matilda ficou doente. Na verdade, ela havia
procurado o médico 4 vezes nos seus últimos 18 meses de vida. O pó que Matilda passava nas folhas artificiais descrito no início do vídeo era o Paris Green. A imprensa noticiou o que havia acontecido a Matilda em detalhes, de forma macabra. E segundo o relatado, tanto a doença quanto a morte da jovem foram horríveis. Um dos jornais da época, o The Leeds Mercury, trouxe em uma publicação feita em 27 de novembro de 1861 as seguintes informações. Agora um alerta de um conteúdo um pouco mais sensível, se você não quiser ouvir, você pode pular para a minutagem que vai aparecer aqui na tela. Segundo relatado por Louisa Shearer, mãe de Matilda, ela havia ficado doente na quinta-feira anterior, reclamando de dores nas laterais do corpo e sede intensa. Ela começou a vomitar e o conteúdo do estômago estava de cor esverdeada. A mãe a levou ao médico na manhã seguinte e lhe disse que ela estava novamente sofrendo os efeitos do veneno. Ela havia ficado doente várias vezes antes e reclamava de dores no estômago e náuseas nos últimos 18 meses. James Thomas Paul, cirurgião, havia atendido Matilda 4 vezes nos últimos 18 meses, enquanto sofria dos mesmos efeitos. Ela havia se recuperado nessas ocasiões, sob seu tratamento. As unhas de Matilda estavam muito verdes. O semblante tinha um caráter particularmente ansioso. Os pulmões indicavam a presença de arsenito de cobre. O fígado estava altamente impregnado, assim como as glândulas mesentéricas. O estômago estava muito inflamado, com aglomerados de úlceras gangrenosas. Os rins estavam saudáveis. Também houve a inflamação da membrana mucosa dos tubos bronquiais, sem dúvida causada pelo contato com o arsenito de cobre. A causa da morte foi inflamação aguda da mucosa do estômago, produzida pela inalação do arsenito de cobre. Infelizmente, Matilda não foi a primeira vítima, e nem seria a última. Estima-se que havia em média cerca de 10.000 mulheres trabalhando nas confecções de flores artificiais, e a maioria delas estava infectada pelo contato com o arsênico. Após a morte de Matilda, a Lady Sanitary Association, uma associação feminina que buscava por reformas sanitárias, pediu ao Dr. August Wilhelm von Hoffmann, um químico famoso e renomado, que testasse as folhas artificiais que foram utilizadas para fazer um acessório, uma coroa de flores feminina. O especialista testou a coroa e sua conclusão foi no mínimo assustadora. Segundo o livro Fashion Victims, da autora Alison Matthews David, uma coroa continha arsênico suficiente para envenenar 20 pessoas, sendo que os tarlatanes verdes, que é um tecido de algodão usado para a confecção de vestidos de noite, dentre outros, coroas e acessórios, tinham até metade do seu peso em arsênico. Isso significa que um vestido de baile feito com quase 20 metros desse tecido conteria 900 grãos de arsênico, sendo que apenas 4 ou 5 grãos já eram fatais para um adulto médio. A descoberta de Hoffmann foi compartilhada com o público em um artigo do London Times intitulado como A Dança da Morte. Agora, se já não era bom usar as peças tingidas, nem ficar perto delas e de quem as usava, imagina os efeitos em quem as produzia. Os homens que trabalhavam no tingimento dos tecidos sofriam com a exposição ao arsênico. A exposição crônica ao arsênio pode causar dermatite arsenical, caracterizada pelo surgimento de feridas, crostas e descamação na pele. Essas lesões podem ser extremamente dolorosas e são sujeitas a inflamações. E em casos graves, as lesões elas podem gangrenar, o que significa morte tecidual por falta de fluxo sanguíneo. Além disso, a exposição ao arsênico também pode causar uma série de outros problemas de saúde, incluindo danos ao sistema nervoso, câncer de pele, danos aos pulmões e outros órgãos internos, como fígado, rins e sistema cardiovascular, contribuindo para o surgimento de doenças como cirrose hepática, insuficiência renal e doenças cardiovascular. As mulheres que trabalhavam com os tecidos após o tingimento também sofriam com diversos sintomas do envenenamento. Infelizmente, também havia muita mão de obra infantil. As condições de trabalho eram, na maioria das vezes, precárias, havendo relatos de crianças famintas e com muitas feridas. Com a exposição dos riscos do Paris Green, as pessoas começaram a evitar o verde. Com o passar do tempo, novos pigmentos verdes foram surgindo, dessa vez mais seguros. Porém, mesmo com os novos pigmentos verdes, o uso do Paris Green continuou por um bom tempo ainda. E, como o uso do Paris Green também causou inúmeras intoxicações de pintores de quadro, o uso do pigmento foi banido das tintas em alguns países. E agora chegamos em 1867, quando o Paris Green se tornou um dos principais, adivinhem quem puder, inseticidas. Sim, um pigmento que era usado para tingir embalagens de
alimentos, agora era usado como inseticida, sendo utilizado em larga escala no ano 1900. Mas como ele era muito prejudicial aos animais, ele acabou sendo banido alguns anos depois. O pigmento verde matou e adoeceu milhares de pessoas, a maioria delas trabalhadores lutando para sobreviver, trabalhando em situações deploráveis e desumanas, invisíveis aos olhos da ganância humana. Pois sim, as autoridades competentes já haviam notado os riscos do arsênico, mas não fizeram nada. Os tecidos seriam vermelhos, se não fosse o amado e cobiçado verde esmeralda, escondendo a verdadeira cor deles. E o vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, não esqueça de deixar o like e fiquem à vontade para críticas, correções, sugestões e demais comentários. Até mais!